Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero dizer aos irmãos que ainda continuamos com o nosso coração apertado pelo fato de não poder estar com vocês presencialmente, mas neste tempo nós precisamos aproveitar as ferramentas que nós temos em mãos e por isso vamos continuar os nossos estudos no livro de Provérbios através desses vídeos que os irmãos poderão assistir juntamente com sua família. Poderão discutir a respeito do que iremos ler, a respeito das considerações que faremos, das reflexões que faremos a partir deste livro, para que você, juntamente com sua família, para que a nossa igreja cresça no conhecimento da palavra do Senhor, cresça em sabedoria e, através disso, o Senhor, o nosso Deus, seja glorificado. Quero pedir você que abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura deste livro e iremos fazer algumas considerações. Mas hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer essa leitura pausadamente. Eu vou ler alguns trechos e comentá-los para que nosso estudo hoje fique um pouco mais dinâmico. Então, Provérbios, capítulo 11, ele começa com a seguinte afirmação: o Senhor detesta balança desonesta, mas o peso justo é o seu prazer. A partir do versículo que nós lemos, nós percebemos que o Senhor detesta a desonestidade. É interessante que um dos pecados combatidos no Antigo Testamento, além da idolatria, é a desonestidade que provoca a injustiça social. O Senhor odeia a injustiça social. É interessante que um dos pecados que levou o povo ao exílio babilônico, além da idolatria, foi a injustiça social. E neste capítulo nós podemos ver o sábio apontando como o Senhor recompensa os ímpios e também como que o Senhor recompensa o justo por causa da sua justiça. O sábio aqui, o escritor, que provavelmente é Salomão, este texto é atribuído a ele, o sábio aponta como o Senhor recompensa os justos por causa da sua justiça, mas também recompensa os ímpios por causa da sua desonestidade. Então, por isso que o texto começa falando que o Senhor detesta a balança desonesta, mas o justo é o prazer do Senhor. E aí, quando nós observamos quais são as consequências da injustiça ou quais são as recompensas da justiça. O texto começa nos mostrando no versículo 2 a 4, diz assim: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Percebem como que o texto já vem fazendo essa comparação dos resultados da desonestidade, da injustiça, da impiedade e os resultados da justiça. Percebem? O texto primeiro fala que a soberba, ou seja, o orgulho, aquela pessoa que é desonesta, ela se orgulha na sua desonestidade, ela vai sofrer a desgraça. Mas o humilde, ele tem sabedoria. A integridade, já que o Senhor está combatendo a desonestidade, o Senhor espera que nós sejamos íntegros, nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos relacionamentos, mas a falsidade destrói tanto as pessoas que que sofrem a falsidade, como aqueles também que são falsos, É muito interessante isso, que a gente percebe isso no nosso dia a dia. Mas também aí pega e fala, é interessante que ele pega e fala assim, e as riquezas não servem para nada no dia da ira. Ou seja, o que adianta a pessoa adquirir riquezas, o que adianta a pessoa alcançar um patamar social alto, se isso foi alcançado com desonestidade? No dia da ira, no dia do Senhor, isso não vai ajudar ela em nada. Já a justiça livra a pessoa da morte. O que o texto está combatendo é o enriquecimento desonesto, que nós percebemos no último estudo, que o Senhor abençoa aquele que trabalha diligentemente e que a riqueza adquirida honestamente é abençoada por Deus, é algo que Deus concede. Contudo, a riqueza adquirida com desonestidade não valerá nada no dia da ira, porque não poderá livrar a pessoa da morte. E aí o texto continua, versículo 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará,
mas os infiéis serão apanhados em sua própria ambição. É exatamente a mesma ideia, né? O texto continua falando exatamente que quando o ímpio estiver diante de Deus, a gente pode fazer esse paralelo, quando o ímpio estiver diante de Deus, tudo aquilo que ele adquiriu desonestamente não vai servir de nada, não vai poder livrá-lo do seu julgamento perante o Senhor. Contudo, o ímpio leva ele por um caminho correto. O justo é levado por um caminho correto, melhor dizendo. E aí o versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: quando morre o ímpio, morre a sua esperança. O que esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Outra reflexão interessante que nós podemos perceber é que a pessoa que guardou, que foi desonesta durante a sua vida e adquiriu riquezas, e ele confiou nessas riquezas, ele confiou na sua condição, mesmo que adquirida pela desonestidade, pela impiedade, quando ele morre, morre a sua esperança, porque ele guardou apenas para essa vida. Ele não seguiu, por exemplo, a orientação que Jesus Cristo deu lá nos evangelhos, de nós guardarmos um tesouro no céu, que Paulo fala lá em 2 Timóteo, de nós guardarmos um tesouro para o futuro. Não. Então, quando a pessoa confia naquilo que ela adquire nesta terra, principalmente desonestamente, quando ela morre, acaba toda a sua esperança. É muito sério isso. E aí o texto vem falando que, e ainda tem uma outra questão, que é aquela questão do legado. Uma pessoa justa, ela deixa um legado bom. As pessoas se lembram daquela pessoa com carinho, com alegria. Mas já o ímpio, quando ele morre, na verdade o texto diz que as pessoas se alegram. É aquela velha história, menos um. Não que a gente deva ter este sentimento, não é isso que o texto está dizendo. O sábio está fazendo uma leitura da sociedade e vendo o que de fato acontece. Aqueles que são justos, ele vai ser lembrado com afeto para o resto da sua vida. Mas o ímpio, quando ele morre, as pessoas se sentem aliviadas, porque é menos um para causar prejuízo, é menos um para trazer dor, é menos um para trazer sofrimento, violência. É isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos viver justos, nós precisamos ter uma vida justa, porque isso produz frutos que vão para além da nossa vida, que vai para além do nosso tempo de vida. As pessoas, os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que estiveram à nossa volta vão se lembrar de nós com afeto, com alegria, né? Já o justo, as pessoas vão dar, como se diz, entre aspas, o ímpio, melhor dizendo, entre aspas, as pessoas vão dar graças a Deus pelo fato de ele não estar mais. Versículos 12 a 13 diz assim: quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. É muito interessante isso, porque fala também da gente ser honesto nas nossas falas, nas nossas conversas, né? Da gente não denegrir a imagem de outro, da gente não falar mal do outro. Quando alguém nos confiar um segredo, a gente ser honesto, a gente ser fiel naquilo que, para com a confiança que a pessoa depositou em nós. Então a gente guarda o segredo, né? Isso é muito sério e muito importante, né? Então o texto está falando que o justo, ele faz isso. E versículo 14 a 18 diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá
recompensa verdadeira. Olha só que interessante que o texto nos mostra. Primeiro, versículo 14, ele vai dizer a respeito da sábia direção, né? Que quando há sábia direção, o povo prospera, mas se não há, o povo fracassa. Isso é muito interessante porque vale para os nossos dias. Por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. As atitudes que os nossos governantes tomarem, que os nossos prefeitos, governadores, presidentes tomarem, vão ter uma consequência direta em como o país vai ficar após este tempo. Então, por isso que ele precisa tomar atitudes sábias, por isso que ele precisa ter uma direção sábia. Mas o texto diz também que com muitos conselheiros há segurança. Não é conselho, porque conselho vem de todos os lados. O texto diz que a gente deve se atentar para os conselheiros. A pessoa que dá o conselho. É isso que deve ser. O conselheiro é uma pessoa sábia, é uma pessoa que entende do assunto, que está agindo com honestidade, já a gente pensando nesse paralelo do justo, que é uma pessoa honesta, e o ímpio, que é desonesto. O conselheiro, ele é honesto, ele busca fazer o bem ao povo, por isso que ele está dando aqueles conselhos. Né? Porque conselho vem de todos os lados e todo tipo de conselho, mas onde há muitos conselheiros, bons conselheiros, ali há segurança. E aí o texto pega e fala para a gente tomar cuidado em sermos fiador de estranho, né? Porque senão a gente acaba arrumando um problema sério para nós, né? Porque pensando nessa questão da honestidade e da desonestidade, se você é fiador, você está confiando na honestidade da pessoa. Se ela for desonesta, você vai assumir o prejuízo dela. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Agora, no versículo 16 a 18, do 16 a 18, tem uma comparação muito interessante que o texto faz. Porque, olha só, a mulher bondosa alcança honra, o homem bondoso faz bem a si mesmo, versículo 17. Versículo 16, os poderosos adquirem riquezas, versículo 17, mas o cruel fere a si mesmo, e o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. É muito interessante porque o que é bondoso encontra honra, o que é a mulher bondosa encontra honra, o que é um homem bondoso faz o bem a si mesmo, e o que semeia para a justiça recompensa, a sua recompensa é verdadeira. Agora, o que é poderoso e que adquire riqueza desonesta, a única coisa que ele vai ter é isso. É isso que o texto está nos dizendo. Ele não vai ter nada além do que a riqueza que ele adquiriu desonestamente. Então, as vantagens de se ser bondoso, de se ser justo, são muito maiores do que as desvantagens de se ser desonesto e imprudente, mesmo que se adquira riquezas por meio disso. Versículos 19, tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Então, o texto vem nos dizendo que a justiça ela é honrada por Deus. A justiça ela é honrada por Deus, mas a injustiça ela é punida por Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Versículo 22, como joia em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Não adianta nada ter beleza, não adianta nada ter riqueza, pensando se tudo isso é feito com desonestidade, com falta de sabedoria. Versículos 23 a 28 fala assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor maior. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. É muito interessante porque aqui nós temos um incentivo à generosidade. Em vez de sermos desonestos, em vez de adquirirmos riquezas com desonestidade, nós precisamos ser justos e generosos.
É isso que o texto está falando. Ele está falando que quem é generoso recebe cada vez mais. O Senhor não deixa faltar para aquele que é generoso, para aquele que se preocupa com o que tem menos, para aquele que o Senhor não deixa faltar para aquele que olha à sua volta, percebe o necessitado e supre a necessidade dos necessitados. É muito interessante porque no versículo 26 fala assim: o povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Aquela prática de que quando os produtores, por exemplo, têm um produto e que esse produto está com preço muito baixo, então eles retêm o produto para que a inflação suba, e aí depois que o produto é inflacionado, eles colocam o produto no mercado novamente. Isso acontece até hoje nos nossos dias, os irmãos e amigos sabem disso, pois naquele tempo já acontecia. E o texto está falando assim, olha, maldição vem sobre essa pessoa. O Senhor, contudo, o Senhor abençoa aquele que o vende. Independente do preço, mas está muito barato. Produziu muito, está muito barato. Graças a Deus que produziu muito. Venda o que você produziu muito. É isso que o texto está falando. Esse capitalismo selvagem, não estou falando do capitalismo, nem socialismo, não estou defendendo nenhum lado nem o outro. Estou dizendo que este capitalismo selvagem, que a pessoa prejudica o outro para ter mais lucro, isso é condenado pelas Escrituras Sagradas. Deus odeia esse tipo de atitude. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas ou que ganha a vida é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então o Senhor está falando, olha, se você viver com honestidade, com justiça, o texto está dizendo, olha, se você viver com honestidade, com justiça, o Senhor vai te abençoar. Mas se você vive com desonestidade, com injustiça, você vai sofrer as consequências de seus atos. Então que você possa entender essas recomendações que o texto nos traz, que você possa viver, que nós possamos viver com honestidade, com justiça, sermos justos nos nossos negócios, sermos generosos para com o necessitado, ainda mais neste tempo em que nós estamos vivendo, nós sabemos que muitas pessoas irão ter mais necessidades, que nós possamos, tendo condição, ajudar o necessitado, porque o Senhor se alegra com os que assim agem. Assim nós encontramos prazer no Senhor. Em compensação, se nós vivermos com impiedade, se nós vivermos com desonestidade e injustiça, nós iremos sofrer as consequências de nossos próprios atos. É essa a punição que vem do Senhor. A punição que vem do Senhor não é que Ele fica mandando uma doença, tirando de nós aquilo que a gente conquistou, não é isso. A punição do Senhor é Ele nos entregar as consequências dos nossos próprios atos. E isso é muito triste. Então nós precisamos buscar viver com generosidade, com honestidade e justiça, porque isso agrada o nosso Deus. Que você tenha um ótimo tempo nesse espaço, nesse período que você está, que nós estamos isolados socialmente, que você possa encontrar um tempo de maior intimidade com o Senhor, que você possa tirar mais tempo para estudar as Sagradas Escrituras, orar mais e que neste tempo você cresça para a glória de Jesus. Amém? Fique com Deus.